Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar gostaria de saudar todos os nossos colegas jornalistas e todos aqueles que nos seguem lá fora para este ano parlamentar que se vai iniciar ou que se está a iniciar hoje e que se prevê, no mínimo, interessante. O PSD abre as hostilidades com a apresentação deste projeto de resolução. Os seus deputados vão ter que me desculpar, mas é que eu estou a me habituar a esta coisa dos óculos e, portanto, apresenta este projeto de resolução que tem a ver com a exigência, que eu diria primordial, de pedir que o Governo da República cumpra as suas obrigações, no que diz respeito ao financiamento da linha de transporte marítimo. A questão principal que está inerente a esta situação tem a ver com o cumprimento do princípio da continuidade territorial, princípio constitucionalmente consagrado e que sistematicamente é espezinhado, é esquecido e é relegado para a última das prioridades, especialmente por este Governo da República. Desde 2015 que o Governo Regional, com a aprovação do seu programa, colocou esta questão no centro das atenções. A questão de garantir e tudo fazer para garantir o transporte marítimo de passageiros, a exemplo daquilo que já tinha constituído. E dessa forma, incitou diversas iniciativas junto dos operadores, junto do Governo da República, para que no cumprimento desse princípio, essa solução fosse garantida. Mas o que nós temos vindo a assistir até julho deste ano é a completa demissão das responsabilidades do Governo da República. Inclusive, o membro do Governo da República que tem liderado este debate, que é a senhora Ministra do Mar, na Assembleia da República em 2017, eu diria, tem uma atitude que eu diria desagradável. Um desplante e um desprezo com esta questão que não é aceitável, mas que revela a sua personalidade e o seu caráter. A senhora Ministra diz, não, os senhores não querem, nós não queremos saber dessa questão do ferry, porque para nós a continuidade territorial está assegurada pelo transporte aéreo. E, portanto, os senhores que não venham para cá com essas conversas, que isso não terá qualquer provimento. E, a partir desse momento, o Governo Regional foi obrigado a tomar a iniciativa no sentido de garantir que esta solução existisse, contando apenas com as verbas do orçamento regional. E, por via desse esforço, por via desse trabalho, estabeleceu uma concessão de serviço público à empresa de navegação madeirense, que, depois contratando o navio Vulcã de Tirrarafa, propriedade da empresa Armas, passou a garantir, por 3 milhões de euros anuais, num contrato de 3 anos, a realização de viagens de ferry, numa primeira fase, durante os meses de verão. E o que é um facto é que, desde o início da operação até ao seu términos deste ano, essa operação veio a assistir a um aumento muito interessante da procura no que diz respeito ao transporte de pessoas e mercadorias neste caso, para Portimão. E o que é impressionante e revelador, uma vez mais, da posição desta Ministra e da forma de ser, o caráter e a personalidade desta Ministra, a senhora vem, no dia 17 de julho, com um desplante ainda maior do que aquele que tinha revelado na Assembleia da República, dizer que, e afirma, que a ligação via ferry satisfaz o princípio da continuidade territorial, dizendo-se esperançada e otimista quanto ao alargamento, num futuro próximo, do serviço para além dos meses de verão.
e com uma periodicidade mais do que semanal, admitindo ainda a hipótese desta alegação contar com apoios nacionais e comunitários. Ou seja, nós temos uma ministra que um ano antes diz que ligação férrea, os senhores que esqueçam isso, deixem-se de caprichos, porque isto não vai acontecer com o apoio do Governo da República. Um ano depois, já canta loas e faz os maiores elogios a esta solução, dizendo, inclusive, que vai haver ferry mais do que uma vez por semana. Vai haver ferry o ano inteiro. E dizem ainda que o Estado português e a União Europeia vão pagar esse ferry. A que é que se deve este recuo do Partido Socialista? O Partido Socialista percebeu uma coisa. O Partido Socialista percebeu que há eleições para o ano. E então percebeu que é tempo de voltar atrás. O Partido Socialista é um partido que não evolui. Regride. O Partido Socialista anda para trás. Esteve 4 anos a deitar pedra em tudo o que eram as exigências, em tudo o que eram os desejos dos madeirenses. Percebendo que há eleições no próximo ano, recua em toda a linha. Recua de maneira que eu diria desesperada. Recua nesta questão do ferry. Aliás, esta posição da Ministra, para além, se não fosse um assunto tão sério, era no mínimo risível. Esta senhora Ministra, não esquecendo-se completamente daquilo que tinha dito um ano antes, já vem dizer totalmente o seu contrário. Recuou, não foi com os 2 pés, foi com os 2 pés, com os 2 braços, com as 2 mãos, com o corpo todo. Recuou, deu a mão ao palmatório e disse: o Governo Regional tem razão. Os madeirenses têm razão. Isto tem que ser pago pela República. Agora, era importante que a senhora Ministra não caísse naquela técnica esquemática do Partido Socialista, que é dizer as coisas e depois nada fazer. Veja-se o que aconteceu com o hospital. Durante 4 anos, o hospital era outro dos caprichos dos madeirenses. A Madeira não precisava do hospital. Depois foram aliviando essa posição. Que é que começaram a dizer? Bom, afinal parece que os senhores até têm razão, vamos fazer umas promessas. E foram prometendo sem nada concretizar. E agora, debaixo de enorme pressão, debaixo desta razão que cai sobre todos os madeirenses, foram obrigados a recuar. O Partido Socialista é o partido dos esquemas até ser obrigado a recuar. E aquilo que esta situação do ferry, aquilo que a situação do hospital demonstra que o Partido Socialista é um partido com demasiada maleabilidade e que anda ao sabor do vento. E só acossado, encostado à parede, com a ponta da espada a tocar a sua pele, recua na esperança, na vã esperança de tirar benefícios eleitorais com esses recuos. Mas os madeirenses não devem ter a memória curta. Devem pensar que é este mesmo Partido Socialista, este mesmo Governo da República, que até não poder mais impediu que os direitos dos madeirenses fossem respeitados e fossem consagrados. Fizeram sempre fincapé àquilo que são os nossos direitos. E só perante a necessidade imperiosa e perante os objetivos eleitoralistas, estão a ser obrigados a recuar. E essa que é a grande vitória dos madeirenses. Os madeirenses têm razão. Nós tivemos razão. E vencemos estas lutas e vamos vencer estas lutas. Mas isso só pode acontecer se formos perseverantes, se formos teimosos, porque temos a razão do nosso lado e o Governo da República está a ser obrigado a reconhecer essa mesma razão. Muito obrigado.